Boa noite. Nós estamos começando o segundo dia da nossa semana de oração. Estamos muito felizes porque você chegou aqui a tempo para juntos participarmos desse momento tão especial. Obrigado porque você já tem ido à tenda de oração. Eu vi que alguns jovens, alguns irmãos já foram à tenda, já fizeram oração e estão aqui conosco. Eu gostaria de incentivar cada um de vocês para que possam dar uma passadinha ali e experimentar o que eu já experimentei. Lembrando que quando você chegar na tenda de oração, você irá pegar um papelzinho e você vai colocar o nome de uma pessoa pela qual você vai orar. Esse nome, nesse papel, ele formará um elo que será unido a outros elos de pessoas que já oraram e que está lá dentro da tenda de oração. Então nós pedimos que você faça a sua oração e pegue um convite e traga para essa pessoa que você orou por ela. Essa pessoa vai receber o convite e vai para a tenda de oração fazer a oração por outras pessoas. No final da nossa semana de oração, nós saberemos quantas orações foram feitas durante esta semana. Além disso, você vai receber lá um marca-página com um imã, que é uma lembrança da nossa semana de oração. Todos são muito bem-vindos. Nós queremos também cumprimentar aqueles que estão em casa, que estão nos acompanhando pelo Viva 7. Como é bom receber você em nossa semana de oração, saber que você está acompanhando desde a sexta-feira, alguns desde a sexta estão junto conosco nesses momentos inspiradores das mensagens transmitidas pelo pastor Ari Celso Cidral. Todos são muito bem-vindos e que possamos ter uma boa programação nesta noite. Boa noite a todos. Na nossa coletânea virtual para a Semana de Oração, além da nossa música tema e da música que já cantamos na sexta, nós sempre escolhemos pelo menos uns 2 hinos do Inário Adventista, e hoje um desses hinos é o que cantaremos dando abertura ao nosso serviço de adoração na Semana de Oração. Trata-se do hino Deus Cuidará de Ti. Vamos cantá-lo juntos, que é um dos hinos que fala que Deus está conosco em todo o tempo. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti.
de ti. Sentes a fé vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Vamos fazer mais uma vez o refrão, só vocês. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém? Fique em pé, vamos cantar juntos a nossa música tema, Com Você. Mike está. Se você perdeu a paz, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Na tristeza e solidão, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Minha vida dei na cruz, seus pecados perdoei, da escravidão o libertei. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumprirei. Eu estou
Boa noite. Que promessa maravilhosa, né? Eu estou com você. Semana de oração tem muitos momentos marcantes. Sentar com os amigos, as pregações, a voz de Deus falando. Mas semana de oração sem oração não tem sentido. É por isso, querido irmão e querido jovem, que foi preparado com todo carinho esses momentos de oração, para você clamar, para você lutar com Deus, para você interceder por alguém, na tenda, ao ar livre, aqui na igreja, no seu quarto. Lute com Deus. Peça vitórias específicas para Deus. Porque Ele mesmo disse: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. O John Lennon, nosso aluno da faculdade, vai representar hoje os alunos, eu estou representando os professores. Nós vamos interceder pelo pastor, por vocês, pelos pedidos que estão lá na tenda que você escreveu. E nós vamos interceder de uma maneira especial também hoje, pastor, pelos pais. Que privilégio ser pai. Que bênção de Deus. Vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus? Querido Deus e eterno Pai, Santo Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Pai, prostrados, diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é Deus, o Criador de todo o universo. Nós gostaríamos aqui, Pai, de interceder especialmente, Pai, porque hoje é um dia especial para os pais. O Senhor concedeu e deu a honra a eles filhos, e eles têm uma missão importante nessa terra, Pai. O Senhor lhe concedeu presentes. Que o Senhor possa abençoar eles de forma extraordinária. Que o Senhor possa conduzir eles, Pai, na instrução de seus filhos. Eu gostaria também de pedir, Pai, uma bênção especial sobre a comunidade, sobre quem vai assistir o Teu orador, Pai. O pastor Ari Cidral. O Senhor irá usar ele de uma maneira extraordinária nessa noite. E que as pessoas, Pai, possam abrir o coração para receber a Tua mensagem, a Tua promessa. E que nós possamos estar firmes, Pai, para a Sua volta. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, nós Te louvamos pelo privilégio de Te conhecer. Nós Te louvamos, Senhor, por mais uma semana de oração aqui nesse campus, nessa escola e na nossa vida. Senhor, primeiro pedido nosso nessa noite é perdão. Perdoa-nos, Senhor. Temos falhado como povo de Deus, temos deixado a desejar, individualmente também. Perdoa-nos, Senhor. Pai, que o Teu Espírito nos convença de pecados. Que o Teu Espírito, Senhor, nos dê o desejo de levarmos uma vida íntegra, uma vida totalmente dedicada a Ti. Senhor, Te pedimos por cada jovem, por cada pai, cada mãe, cada criança que está aqui nessa noite, por cada pedido que foi colocado ali na tenda. Envia os Teus anjos para atender aqueles pedidos, Pai. Senhor, usa mais uma vez o Teu servo. Abre a nossa mente, o nosso coração. Derrama o Teu Espírito sobre nós, nessa noite. E nessa semana, que os Teus milagres possam acontecer em nossa vida e na vida das pessoas que estamos orando. Pedimos isso e agradecemos pelos méritos de Jesus. Amém.
Senhor, e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará descansar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade, a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir o meu pastor com sincera devoção, e habitarei pra sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha, sou ovelha, sou ovelha que precisa de um pastor. Boa noite a todos. Que bom poder estar com você aqui novamente diante da palavra de Deus. Você que está acessando a igreja do NASP aqui
em Hortolândia. Sinta-se bem entre nós. Viva 7, a nossa TV aqui da Igreja do NASP. Seja bem-vindo. Venha aqui conosco através da palavra de Deus. Há um lugar para você nesta igreja através da internet. Há um lugar para você através da palavra de Deus. Há um lugar para você no reino dos céus. Sinta-se bem entre nós. E aos amigos que nos visitam aqui em nossa igreja, sintam-se bem também, que a palavra de Deus tem um lugar todo especial no seu coração. Vamos a ela? Convido você a abrir a palavra de Deus. Se você a trouxe, se você não trouxe, eu repito, não há problema, eu vou ler para você. Eu convido você a abrir no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Como foi seu dia, o seu domingo? Foi bom? Ligou para o pai, para a mãe? Ligou para quem você teve saudade? E agora está aqui, você vai orar por esse alguém que você tanto ama. Se você está longe do seu pai, você deve ter mandado um recadinho para ele no WhatsApp, ligado para ele. E se você esteve pertinho dele, você teve um privilégio muito especial. Que bom poder estar com você aqui. Aos nós, todos os pais, louvado seja Deus pelo privilégio de ter sido chamado para ser um pai, né? Que Deus abençoe a você como pai. Vamos ao livro de 1 Reis, capítulo 19. Leia comigo, acompanhe-me. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer-lhe: assim façam-se os deuses como lhe aprover, se amanhã eu não fizer com a tua vida como fizeste com a deles. Verso 3, Elias teve medo. E para salvar a sua vida, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali seu amigo. Ele mesmo se foi a caminho do deserto de um dia. Chegou e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma pois agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Verso 5, deitando-se dormiu debaixo de um zimbro. De súbito um anjo lhe tocou e disse: levanta-te, come. E ele olhou e viu, à cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou a segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois o caminho é muito longo. Levantou-se e comeu, e com a força daquela comida e daquela bebida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que faz aqui, Elias? Verso 10, respondeu ele: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram seus altares, mataram os profetas à espada. E só fiquei eu, e estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora, põe-te perante esse monte, pois a face do Senhor vai passar. E então um grande e forte vento fendeu as montanhas, e as pedras foram despedaçadas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto na capa, saiu e pôs-se à entrada da caverna, e lhe veio a voz do Senhor que dizia: que faz aqui, Elias? Verso 14, respondeu ele: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e só fiquei eu, e agora estão tentando matar-me também. Verso 15, disse-lhe o Senhor: vai e volta para o caminho do deserto de Damasco. Quando chegares lá, unge Hazael rei sobre a Síria. E último verso: e a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei de Israel, assim bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Somente até aqui. Ora, você já ouviu muito bem essa história. Há algo de muito especial nessa história. Deixa eu lhe dizer, essa é parte da história da sua vida. Sabia? Se você pegar esse texto e começar a olhar os detalhes da história de Elias, você vai ver que parte dessa história é a história da sua vida. Deixa eu lhe contar um pouquinho a história da sua vida. Não sei o seu endereço, não sei onde é a sua casa, mas eu posso lhe contar perfeitamente a história da sua vida através desse texto da Bíblia. Então, venha descobrir comigo a história da sua vida através desse texto. O capítulo 19 do livro de 1 Reis descreve um momento em que o povo de Deus precisava saber: mas quem é o Senhor? Quem deveria ser o Senhor da nossa vida? Ora, se Ele é o Senhor da minha vida,
Qual é a minha posição? O que eu devo fazer? Quero nessa noite apresentar a você algumas coisas em relação àquele que é o Senhor da sua vida. Mas eu quero provar para você também um fato muito interessante. Há muitos que dizem que, em suas pregações, que Deus está amaldiçoando alguém. Eu vou lhe provar nessa noite que Deus não amaldiçoa nenhum filho, nenhum dos seus filhos. Há muitas pessoas que pregam dizendo: olha, você recebeu a maldição de Deus. Ora, Deus não amaldiçoa ninguém. O Evangelho, o próprio Jesus Cristo diz assim: se você que é um pai e é pecador, quando seu filho lhe pede um pão, você não dá uma pedra? Quando ele pede um peixe, você não dá uma serpente? Quanto mais o nosso Deus que está no céu. Mas Elias estava aqui num momento muito especial. Para a gente entender o capítulo 19, eu preciso pintar um pano de fundo, para que você possa compreender o capítulo 19. E esse pano de fundo tem uma base, o capítulo 18, eu não vou ler, eu li bastante da Bíblia hoje para você. Mas eu preciso contar um pouquinho do capítulo 18, para que você consiga entender o capítulo 19. O que estava acontecendo? Ora, o povo de Israel estava sofrendo um momento muito difícil na vida. Eles estavam enfrentando uma seca de cerca de quase 3 anos e meio. 3 anos e meio. Você imagina, se nós estamos aí há um mês sem chuva, já não está muito fácil, não é mesmo? Tanto pó, já não está muito fácil, todo mundo está esperando uma chuva. Imagine agora você 3 anos e meio sem chuva. Por que o povo de Israel estava sofrendo essa seca tão intensa? Sabe por quê? Aquele que deveria levar o povo de Deus para perto de Deus, ao invés de levar o povo de Deus para perto de Deus, ele tirou de perto de Deus. Havia um rei chamado Acabe. Acabe era o rei de Israel. E ele decidiu namorar com uma garota chamada Jezabel. Jezabel era filha de um homem chamado Etibal, um sacerdote sidônio. Os sidônios não adoravam o Deus do céu. Segundo as tradições deles, eles adoravam um Deus chamado Baal. Baal era um Deus criado pelos seres humanos, e eles construíam verdadeiros altares, postes altos, ídolos. E diz a história bíblica, o profeta Jeremias nos declara alguns detalhes sobre isso, e a Bíblia nos mostra que Baal era um Deus que precisava ser adorado através de sacrifícios, segundo as tradições deles. Os sidônios tinham um sacerdote especial. Esse sacerdote era Etibal. Etibal era pai de uma garota chamada Jezabel. Acabe era o rei do povo de Deus, e ele decide agora namorar com Jezabel, não simplesmente para casar com ela, mas para casar com ela e estender, ampliar o reino de Israel, também junto com o reino dos sidônios. E ele decide fazer essa sociedade, ele se casa com Jezabel. Só que Jezabel, instruída por seu pai, adorava a Baal. E agora Acabe casa com Jezabel e traz Jezabel para o reino. E ao invés de levar Deus para Jezabel, Jezabel traz Baal para o meio do reino. E os lugares onde eram lugares de adoração ao Deus do céu para o povo de Israel, se tornam agora lugares de adoração para Baal. E o povo começa a sacrificar seus próprios filhos a Baal. Segundo a história, Baal gostava de uma adoração que fosse infante, quando pais tomavam seus filhos de colo e matavam seus filhos no altar de Baal. E o povo de Israel passa a adorar agora a Baal. E sabe o que acontece? Deus não amaldiçoou seus filhos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus deixa de abençoá-los. Deus não precisa amaldiçoar você, nem eu. Agora deixa eu lhe dizer, se nós perdermos a bênção de Deus, nós estaremos numa situação muito difícil. Deus não amaldiçoou o povo de Israel, Deus apenas reteve a bênção. No que ele reteve a bênção? Ele não deixou cair uma gota de chuva sequer durante 3 anos e meio. Ora, para o povo que vivia da agricultura, do pastoreio de animais, de seus rebanhos, não ter uma gota de chuva era um caos. Estava enfrentando uma batalha muito grande. Durante 3 anos e meio, uma gota de chuva sequer caía. Agora, o profeta Elias vivia naquele momento ali também. A angústia, ele via a angústia do povo. Ele morava nas montanhas. E a Bíblia diz que toda vez que ele vinha ao povo de Israel, ele chamava o povo de Israel para que eles tomassem uma decisão. Quem é o Senhor de vocês? Quem é o Senhor? Quem precisa ser o Senhor da nossa vida? Mas quem é o Senhor? E a Bíblia Sagrada diz que toda vez que Elias vinha ao povo de Israel, sabe o que o povo de Israel dizia? Lá vem o perturbador. Você já viu que é interessante? Quando a gente está fazendo alguma coisa que não é correta, quando a gente faz alguma coisa que não é boa,
O que acontece quando a gente ouve da palavra de Deus? Lá vem a perturbação da palavra. Quem era Elias? Elias era a palavra de Deus ali. Ele era o profeta de Deus. Toda vez que ele vinha para falar com o povo, eles diziam: lá vem o perturbador. Você já viu? Quando você está vivendo uma vida em conformidade com a palavra de Deus, ela não perturba. Mas quando você está vivendo uma vida contrária à palavra de Deus, ela passa a ser uma perturbação. Toda vez que Elias vinha, eles achavam que era uma perturbação. Sabe, pastor Elbert, eu nunca gostei de falar contra o cinema, sabia? As pessoas não gostam que fale contra o cinema. Eu também não gosto de falar. Mas outro dia batizei uma senhora, e ela me disse assim: pastor, eu quero lhe contar uma coisa, pastor. E foi aqui nessa cidade. Eu consegui um emprego. E eu disse: aonde? E ela me disse: num cinema. Pastor, não vai falar de cinema, né? Isso perturba. Já viu o pregador que fala de cinema? Você nunca vai ouvir eu falar sobre isso. Mas no dia do batismo dela, ela disse: pastor, vou me batizar. Agora deixa eu lhe contar uma coisa. Consegui um emprego faz alguns meses. E sabe o que eu faço? Eu limpo um cinema grande, num shopping center muito grande aqui por perto. Primeiro dia de trabalho, eu fiquei impressionada. Agora até já me acostumei, pastor. Mas agora eu estou descobrindo algumas coisas da Bíblia. E aí ela me disse: sabe, primeiro dia de trabalho, saiu a sessão, todo mundo saiu. E aí fica lá, cachorro quente, que mais? Não diga. Pipoca, copos, o que mais? Não fale, pedaço de chocolate. E a gente entra com toda a equipe para limpar. E aí ela me disse, quando a gente entrou com toda a equipe para limpar, eu fiquei impressionada. Sabe por quê, pastor? Estava o auditório vazio, e as portas batiam sozinha, pá, pá. E as vozes falavam lá dentro, e eu fiquei assustada com aquelas vozes. E eu perguntei aos meus amigos, meu primeiro dia de trabalho: o que é que está acontecendo aqui? E eles me disseram assim: fica tranquila, quando as pessoas saem, eles continuam aqui dentro. Quando as pessoas saem, eles continuam aqui dentro. Vá onde você quiser, não esqueça de que onde você vai tem que ser um lugar que Deus esteja presente. Quando as pessoas saem, eles continuam aqui dentro. E quando as pessoas estão aqui dentro, eles devem estar acariciando essas pessoas. Eu nunca vou falar contra cinema, tá? Abre os olhos. Abre os olhos. Quem é Deus? Sabe o que aconteceu? Toda vez que Elias vinha com a palavra de Deus, o povo dizia assim: lá vem o perturbador. Lá vem o cara para incomodar. Por quê? Porque eles estavam fazendo uma coisa certa ou errada? Cuidado com os terrenos encantados de Satanás. Há lugares que não são para nós. Tem coisa muito melhor. Nunca esqueça, quando as pessoas saem, eles ficam ali dentro. E quando as pessoas estão lá dentro, quem fica? Batizei aquela senhora. Um dia, quem sabe, eu apresento ela para vocês. Toda vez que Elias vinha com a mensagem de Deus, o povo dizia o quê? Lá vem o perturbador. E Elias fez uma pergunta: até quando vocês vão ter dois pensamentos? Se Baal é Deus, sigam a Baal. Mas se Baal não é Deus, sigam a Deus do céu. E sabe o que ele fez? Ele fez um desafio: 450 profetas de Baal. E eles chamaram mais 400 profetas de Acera. Acera era um outro deus que eles tinham. E ele disse assim: façam um altar. Se Baal for Deus, que desça fogo do céu e consuma o altar. E a história diz que eles fizeram ali um altar, seu sacrifício, da forma que os profetas de Baal e Acera gostavam de fazer. E ali durante um dia inteiro eles continuaram andando em volta daquele altar, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Andavam numa forma chamada manquejada, davam um passo e se ajoelhavam, davam um passo e se ajoelhavam. E durante o dia foram gritando, falando, e gritando, falando, e gritando, e gritando, e falando. E gritaram, e gritaram, e falaram, e gritaram tanto, ao ponto de rasgar suas roupas, cortar seu corpo, se mutilarem. E depois de gritar tanto, Elias dizia assim: grite mais alto, talvez Baal esteja dormindo, ou quem sabe foi viajar. E a multidão gritava, todo mundo junto. Você já foi a um culto onde todos gritam juntos? Você já foi a um culto onde todas as pessoas gritam freneticamente junto? E Elias dizia: gritem mais, talvez ele esteja dormindo, gritem mais, talvez ele viajou.
Ora, eu não sei se você já foi a um culto, onde dizem ser um culto, onde todas as pessoas gritam junto, 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 todo mundo, e gritam palavras como se fossem divinas, glória, aleluia e outras coisas mais. Eles gritavam, e Baal não desceu. Por que motivo? Porque ele não era Deus, e não desceu fogo. Elias toma 12 pedras, faz um altar, e depois de tomar essas 12 pedras, fazer o altar, esquarteja um animal, manda que joguem baldes de água de 60 litros cada um, e ele pede ao Deus do céu que Deus abençoe a ele. Imediatamente desce fogo do céu que consome o sacrifício, as pedras e toda aquela água que foi derramada ali. E eles viram no Monte Carmelo que Deus é, mas quem é o Senhor? E eles puderam ver o poder de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Algum dia você já teve bem pertinho de Deus e você pediu para Deus alguma coisa e Deus fez por você? Lembra o dia em que você estava assim, angustiado, e você buscou a Deus no altar da sua vida, ali diante de Deus, e Deus atendeu você? Volte à galeria da sua memória. Lembra o dia em que Deus atendeu a sua oração, quando você pediu? Eu queria ir para o IASP, eu queria uma bolsa de estudo, eu queria conseguir algum jeito para estudar naquela universidade, e você batalhou, e a angústia, e de repente tudo aconteceu e você conseguiu. Lembra, você que é pai, que é mãe, o dia em que você viu seu filho angustiado, ou talvez doente? Volte à galeria da sua memória. Eu me lembro em Curitiba, quando eu trabalhava lá. Eu estava trabalhando numa cidade próxima a Curitiba, chamada Telêmaco Borba. Tinha trabalhado o dia inteiro. Cheguei em casa, era quase meia-noite, estava muito cansado. E quando eu cheguei em casa, minha esposa disse: olha, o Mateus teve febre o dia inteiro, e eu lutei o dia inteiro com ele, estou muito cansada, cuida dele um pouquinho que eu vou descansar. E eu disse: tá bom, eu vou cuidar. Às 4 horas da manhã eu tinha que sair para trabalhar novamente. E naquela noite eu estava muito cansado, com meu filho ali cheio de febre. Me ajoelhei atrás do quarto dele, atrás da porta do quarto dele, com ele nos braços, com muita febre. Minha esposa estava cansada, dormindo, desesperada ali, de um dia de batalhas. E naquele momento eu disse: Deus, me ajuda, eu preciso trabalhar para ti amanhã, às 4 horas da manhã. Eu preciso descansar também, mas eu tenho que cuidar desse garoto, me ajuda. E eu pedi para Deus uma bênção, e sabe o que aconteceu com a febre? Sumiu na hora. Lembra, mãe, pai, o dia em que você pediu um milagre, Deus te atendeu? Lembra, rapaz, garota, o dia em que você pediu uma bênção para Deus, era como se você pedisse para mexer um galho de uma árvore. Nunca mexe, mas você viu a bênção de Deus? Lembra o dia em que você pediu alguma coisa muito especial e você sentiu Deus bem pertinho de você? Pensa com o pastor, volte lá à sua memória, o dia em que você esteve bem pertinho de Deus. Aquele dia no Monte Carmelo foi o dia em que Elias sentiu Deus muito perto. Ele viu o poder de Deus descer ali. Mas sabe o que aconteceu? No outro dia, Elias teve medo. Você já teve um dia bem pertinho, e no outro dia, você teve medo? Um dia você sente o milagre, o poder, e no outro dia você sente que está desesperado, porque parece que tudo fugiu das suas mãos. Um dia você sente o poder, você sonhou com aquele poder de Deus, Deus te deu aquela bênção. E no outro dia você se sente desesperado, por quê? Porque você tem medo. Medo do quê? Medo de uma doença, medo de um tumor. Medo do quê? Medo de perder o emprego. Sabe, tem-se medo do amanhã, porque nunca o futuro pareceu-nos tão incerto. O medo tem invadido o coração das pessoas. Se há o sentimento do inferno, é o medo. Medo é o sentimento do inferno. Ora, qual foi o primeiro sentimento que surgiu depois do pecado? A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo foi ao jardim do Éden, e ele chamou Adão e Eva depois do pecado, e eles se esconderam do Senhor, e o Senhor insistiu até que eles apareceram diante do Senhor. E o que é que Adão e Eva disseram a Jesus quando se encontraram com o Senhor? Eles disseram o quê? Nós tivemos medo. Medo. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito no Monte Carmelo. E Jezabel disse assim: amanhã eu vou matar você. Amanhã eu vou fazer com a tua vida como fizesse com a deles. E em meio àquela circunstância, Elias teve medo. Sabe, quando o medo invade o nosso coração, quando o medo toma conta do nosso coração, aquilo que era bonito se torna feio, o que era verde se torna deserto. Quando o medo toma conta do nosso coração, aquilo que era um sonho se torna um pesadelo. Quando o medo toma conta do nosso coração, aquilo que nós queríamos tanto para nós, parece que foge de nossa vida e não conseguimos mais conquistar. Tem-se medo do amanhã, porque nunca o futuro pareceu-nos tão incerto. Medo da economia,
medo de perder o emprego, medo do câncer, medo das doenças, medo do que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer no sul do Brasil nas próximas horas? Você sabe o que vai acontecer no Uruguai nas próximas horas? A população está com medo de um tsunami, ninguém sabe se vai acontecer, mas o mar recuou. Se você for na internet você vai ver, o mar recuou e ele vai voltar. E o mundo vive com medo. O medo do amanhã. Medo é o sentimento do inferno. O medo não é um sentimento que Deus te deu. O medo é um sentimento que surgiu por causa do pecado. Naquele dia Elias teve medo. E o que era sonho se torna pesadelo. E quando o medo invade o nosso coração, nossa vida se torna um deserto. E Elias foi, deitou debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? A morte. Algum dia você já teve vontade de morrer? Algum dia você disse assim, dá vontade de sumir? Se abrisse um buraco eu queria cair dentro dele e desaparecer? Algum dia você já disse assim, minha vida parece que está um inferno? Você já ouviu alguém dizer assim, eu tenho vontade de sumir, não aguento mais. Meus sonhos viraram pesadelos. E eu não imaginava que isso ia acontecer comigo. Naquele dia Elias teve medo. E sabe o que ele fez? Dormiu em meio ao seu medo. Você já dormiu para resolver um problema na sua vida? Você esteve muito triste e você foi dormir? Qual foi o problema? É que 1 hora ou 2 depois você acordou. E o que aconteceu? Com você acordaram todos os medos da sua vida. A Bíblia diz que Elias deitou e dormiu. Pediu para si a morte. Deitou e dormiu e pediu para si a morte. Olha o tamanho do medo que Elias tinha. Só que quando os filhos de Deus pedem para si a morte por causa do medo, sabe o que Deus faz? Ele desce do reino dos céus para estar ao lado dos seus filhos. Quando o medo invade o coração dos filhos de Deus, Deus não abandona seus filhos em meio aos medos. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor desceu e esteve do lado de Elias. Nessa noite eu estou falando para alguém que enfrenta um medo muito grande na sua vida. Eu vim lhe dizer que assim como o Senhor desceu para estar do lado de Elias, Ele desceu para estar do seu lado também. Naquele dia a Bíblia Sagrada diz que o Senhor desceu para estar do lado de Elias. E sabe o que Deus trouxe para ele? 2 coisas: pão e água. Qual é o melhor pão que você já comeu? Alguém disse assim, um pão comido com fome. Ok. O melhor pão que você já comeu não é um pão francês com manteiga derretendo. Ah, que cheirinho, pastor. O melhor pão que você já comeu? Outro dia eu estava longe daqui a trabalho e com a minha esposa, e a gente foi comer numa padaria. Daí o homem disse assim, vocês querem um croissant ou um tartine? E aí eu disse, poxa, croissant eu conheço, tartine, que nome bonito, me dá um tartine. Daí ele veio com pão com manteiga. É que eu não sabia a língua. Eu, quando digo para os meus amigos que vão passar por aquele lugar onde eu fui trabalhar, eu digo, não peça com tartine só, porque isso vai ser só pão com manteiga, como croissant, é mais gostoso. Qual é o melhor pão que você já comeu? Aos angolanos eu tenho que dar uma falada. É difícil ter um pão mais gostoso do que o da Angola, viu? Já trabalhei no país de vocês. É bom demais. Mas o melhor pão que você já comeu, sabe qual é? Aquele que alguém fez com muito amor para você. Por exemplo, a mãe. Talvez o pai de algum de vocês que sabe fazer um pão bem gostoso. O pão mais gostoso é aquele que você come um pão que alguém fez com muito amor. Sabe, eu nasci num lar muito pobre. Eu não vou contar a minha história aqui, porque na outra semana de oração eu contei essa história, mas deixa eu lhe contar um pedacinho só. Na minha casa a gente não tinha muitas condições, mas a minha mãe na sexta-feira fazia um pão bonito, bem bonito, para cada um dos filhos, 7 filhos. E você olha para o pastor e diz assim, se teu pai era tão pobre, por que teve tanto filho, pastor? Graças a Deus, se ele tivesse tido 5 filhos, eu não estaria aqui. Eu fui o 6º. Ainda bem que ele teve 7. Mais um teve chance.
Agora escuta. Minha mãe fazia aquele pão bonito na sexta-feira. Ela tinha um forno de lenha atrás de casa. Colocava, enchia de lenha, fazia fogo, e ela fazia um pão bonito para nós. Bonito, gostoso. Com que você gosta de comer pão? Ah, você já pensou, né? Eu gostava de comer pão que a minha mãe fazia, era com puff. Já comeu? Nunca. Vocês só pensam manteiga, queijo, né? E nós gostávamos de comer com puff. A gente era muito pobre, não tinha nada para botar no pão. Pegava 2 fatias e fazia puff. Era uma delícia. Só pão com puff, coisa gostosa. Mas aquele era um pão gostoso, sabe? Sabe qual é o melhor pão que você já comeu? O melhor pão que você já comeu é o pão que alguém fez com muito amor para você comer. Lembra aquele pãozinho gostoso que a sua mãe fazia, que seu pai. Agora pensa com o pastor. Você que está assistindo a TV Viva 7 aqui no NASP, pensa com o pastor. Se o pão que os nossos pais fazem para nós, alguém que ama a gente aqui na terra, é gostoso, imagina o pão que Deus trouxe do céu para Elias. Elias deitado debaixo de um zimbro, arrasado em suas emoções, ameaçado de morte, deitou e pediu para si a morte. Não tinha mais desejo de ficar acordado, queria morrer, queria um buraco para ele cair dentro. E a Bíblia Sagrada diz que Deus desce do céu e traz a ele pão e água. No deserto, a melhor bebida não tem cor, não tem cheiro, não tem gás, não importa se é alaranjada, roxa, preta ou transparente, a melhor bebida que tem no deserto é água. Leva um refrigerante para o deserto e você vai ver quanta sede você vai ter. Agora, água. Elias está no deserto, na pior de todas as situações. Deus desce do céu, olha para Elias e diz assim: Elias, trouxe pão e água para você, come o pão e bebe a água. Elias estava num desespero tão grande, a ansiedade do seu coração era tanta, ele estava tão acabado, tão arrasado, que ele olha para o pão, olha para a água, vira para o lado e dorme. Você já comeu alguma coisa muito gostosa na hora da tristeza? Por exemplo, você está muito triste, e alguém sabe que você gosta de um bolo com leite condensado. Não precisa nem o bolo, só o leite condensado está bom, pastor, né? Eu tinha um amigo que gostava muito de leite condensado. Um dia, eu preciso falar umas coisas para vocês, jovens. Um dia ele roubou uma lata de leite condensado da mãe dele, abriu um buracão, foi para a cama, apagou a luz quando tudo estava quietinho e ficou ali, ó, tomando leite condensado. Mas ele não conseguiu tomar todo. E aí ele guardou num cantinho, bem no cantinho da parede, perto do pé da cama, para a mãe não descobrir. No outro dia, ele foi deitar, todo mundo deitou, dormiu, e ele pegou o leite condensado de noite. Quando ele deu uma chupada bem grande, veio uma barata. E ele me disse, e eu mordi ela no meio, a metade eu engoli. Mas outro dia encontrei com ele, e ele disse que ainda continua gostando de leite condensado. Escuta, já imaginou? Pensa, comer uma comida gostosa, comer uma comida muito gostosa, quando você está triste, que gosto tem? Pensa, você está triste e alguém diz assim: olha, você está triste, eu fiz esse prato para te alegrar, e você vê aquele prato bonito, que gosto tem? É bonito, é cheiroso, e aí você está triste, você toma aquela comida e começa a comer, como é que desce na garganta? Não tem gosto, não faz sentido. Quando a gente está mal, nada é bom, não é assim? Quando a gente está na pior, que gosto tem uma comida? Não tem gosto. Pode ser a melhor de todas. Elias olhou para aquela comida, virou para o outro lado e pediu a morte. Agora escuta, Deus olhou para Elias e não desistiu de Elias.
Elias não queria comer o pão. Ele não queria comer o pão. Pensa bem com o pastor. Seja bem sincero com o pastor. Que vontade você tem de comer o pão quando tudo dá errado? Você olha para o pão e diz assim: não está funcionando na minha vida. Vai dizer que não é assim. Você olha para o pão, e sabe o que é o pão aqui? O livro de Deus. Você está na pior. Aí alguém diz assim: come o pão. E você olha para o pão e diz assim: para mim não dá, não funciona. Vai me dizer que não é assim. Come o pão. Mas você está na pior. Não dá. Eu já vi, eu já li, mas comigo não funciona. E sabe o que mais me deixa encantado com Jesus Cristo, que eu vim pregar para você? É que mesmo quando você olha para o pão e diz assim: para mim não dá, eu não quero mais comer o pão, Deus não desiste de você. Ele volta para você em meio à tristeza da sua vida e insiste com você e diz assim: mas come o pão. Não tem gosto para mim, mas come. Por que come o pão? Sabe por quê? Porque a única força para você atravessar o deserto é esse pão e a água. Essa vida é um deserto. Pode ser que em algum momento esse pão não faça sentido à sua vida, mas ele é toda a sua força, ele é todo o sentido da sua vida. Tudo. Eu me lembro uma ocasião que eu era garoto, e eu disse a um amigo meu que é pastor lá no Uruguai, hoje. Ele fazia teologia e eu fazia ensino médio. E eu disse para ele: não faz sentido para mim ir para a igreja. E ele me disse: vá, porque Deus vai estar com você. Deus trouxe o pão e disse assim: Elias, come o pão, bebe água. Elias olhou para o pão, para aquela água, ele estava tão angustiado que a Bíblia Sagrada diz que ele virou para o outro lado e voltou a dormir. Sabe, o que me encanta no Evangelho e em Jesus Cristo é que ele não desiste dos seus filhos, ainda que seus filhos queiram desistir do pão e da água. Ele volta e insiste: mas come o pão e bebe água. Porque o caminho é um deserto, eu não sei quanto deserto você vai ter. Come o pão e bebe água, sabe por quê? Porque você precisa atravessar o deserto. Ele não te chamou para morrer no deserto desse mundo de pecado, no deserto de suas angústias e problemas. Ele chamou você para atravessar um deserto e subir ao monte com Deus. E com a força daquela comida e daquela bebida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Sabe onde ele devia subir? No monte. E sabe onde ele foi? No buraco. Aí você come o pão, bebe água, caminha como caminhou até agora, e é para você ir para o céu, é para você ir para cima, para o alto com Deus. E sabe o que você faz? Mesmo tendo tido força daquele pão e daquela água, você entra num buraco. Elias entrou numa caverna. Cavernas são lugares inóspitos. Cavernas são lugares escuros. Cavernas não são lugares para os filhos de Deus. Cavernas são lugares onde dormem os aracnídeos durante o dia, que é claro, e no meio da noite as aranhas saem para caminhar das cavernas para fora. E sabe quem dorme dentro de caverna? Morcego. E como é que dorme o morcego? De cabeça para baixo. Você já ouviu alguém dizer assim: mas vivia, comia do pão, bebia da água, mas virou a cabeça? Você conhece alguns morcegos? Cristão morcego, já viu? Comia o pão, bebia água, entrou numa caverna e virou a cabeça. Conhece? Cristão morcego? Virou a cabeça. Por quê? Porque tinha a força de Deus. Mas ao invés de continuar indo para o alto com Deus, sabe para onde foi? Para dentro de uma caverna. Elias entrou na caverna, a Bíblia Sagrada diz: cavernas são lugares inóspitos e escuros, não são lugares para você
Há muitas cavernas que viram a cabeça das pessoas, cavernas que a sociedade criou, cavernas que os meios de comunicação criaram. Quantos casamentos estão acabando? Falo aqui a minha comunidade querida. Quantos casamentos acabando por causa das redes sociais, matando saudade de alguém que era do passado e que hoje quer viver o passado. Você não pode viver o passado, você tem que viver o presente e o futuro. O futuro está diante de você, viva o presente ao lado de Deus com a sua família. Não viva o passado com alguém que você um dia amou, gostou, ou talvez foi até enamorado. Você não pode voltar ao seu passado para destruir o seu presente e o seu futuro. Há quantos que estão entrando em cavernas, cavernas de escuridão, cavernas de traição, cavernas de vícios, cavernas de mentiras, cavernas sem fim, de redes, e eu não vejo nada demais você ter o seu acesso à rede social, e você deve ter, porque senão você vai ser alienado desse mundo. Mas você não pode usar esse instrumento para destruir a sua felicidade, o seu futuro, usando coisas do passado, se envolvendo com aquilo que Deus não quer que você se envolva e destrói todos os seus sonhos e os sonhos daqueles que estão perto de você. Cavernas que acabam com a felicidade. Será que nessa noite eu estou falando para alguém, assistindo aqui no NASP, pessoalmente, ou talvez pela TV7, que recebeu a força de Deus, mas entrou numa caverna e se escondeu no meio da escuridão? Escuta, Deus te chamou para ir para o alto, e com toda a força que Ele te deu, você não pode entrar numa caverna. Mas Elias entrou na caverna, e a Bíblia diz que Deus vai à porta da caverna. Que coisa encantadora é Deus! Que maravilha é ter Deus e a palavra de Deus. Elias entra na caverna e Deus vai atrás dele. Esse é o Deus que eu quero pregar para você. O Deus que não castiga seus filhos. O Deus que vai atrás de seus filhos, ainda que seus filhos busquem qualquer outro lugar que não deveria ter buscado. Ninguém aqui pecou tanto. Ninguém aqui é tão mau. Ninguém aqui foi tão longe que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus Cristo, que está à porta da caverna fazendo uma pergunta: que fazes aqui? Esse não é teu lugar. Quando eles saem, eles ficam. Esse não é teu lugar. Você não pode se envolver com cavernas que vão te separar de Deus e te levar à escuridão. A Bíblia diz que Deus vai à porta da caverna. E quando ele chega à porta da caverna, ele faz a pergunta: o que faz aqui, Elias? E sabe o que Elias faz? O que você faz? O que eu faço? Elias começou a dizer: eu fiz isso, sou assim. Olha tudo que eu fiz para Deus. Já viu alguém dizer isso? E olha como eu estou. De que adiantou? Já viu alguém dizer: eu cuidei dos meus filhos, eu levei eles para a igreja, eu fiz tudo por eles, eu dei o dízimo, a oferta, eu fui fiel. E olha como é que eu estou. De que adiantou? Já viu alguém dizer isso? Eu servi todo o tempo, agora na altura da minha idade que eu estou, eu descobri que tenho um câncer, olha aí, de que adiantou? Eu descobri que depois que fiz tudo o que fiz, me abandonaram, olha a minha situação. Quando Deus te coloca à porta da caverna e faz a pergunta: o que faz aqui dentro dessa caverna? Por que você quer desistir, Elias? Elias começa na sua autocomiseração, na sua autojustiça, e ele começa a descrever tudo o que ele tinha feito. E agora estava numa situação terrível. Deus vai à porta da caverna, olha que coisa interessante, Deus não desiste dos seus filhos. Agora deixa eu lhe dizer, ele não entra na caverna, viu? Ele vai à porta da caverna e pergunta: o que você está fazendo aqui? O ato de sair da caverna é uma iniciativa do ser humano. O ato de chamar alguém para sair da caverna é a iniciativa de Deus. Mas o ato de sair é a iniciativa sua, minha, nossa. Deus vai à porta da caverna e pergunta a ele: que faz aqui, Elias? Põe para fora, vem para fora. E Elias sai. Eu imagino Elias magricelo, 40 dias comeu aquele pão e aquela água, enfraquecido, talvez debilitado de tanto caminhar, estar ali no deserto, desistindo da sua própria vida, desanimado, enfraquecido por causa das angústias que tinha no seu coração. E quando ele se põe à porta da caverna, a Bíblia Sagrada diz que ele vem à porta da caverna, e eu posso imaginar Elias segurando na porta da caverna, e de repente um vento começa a soprar.
E quando o vento põe-se a soprar, eu posso imaginar que Elias deve ter segurado na porta da caverna, sabe por quê? A Bíblia dá a entender que aquele vento era algo terrível, que mexia até mesmo pedras, era um vento assustador, algo que poderia destruir a vida de qualquer pessoa que estivesse ali, um vento de muitos quilômetros de velocidade, um vento terrível, mas Deus não estava no vento. Então quem estava? Escuta, se Deus não estava no vento, quem estava? O demônio. Então pensa um pouquinho aqui com o pastor. Será que nesta noite eu estou falando para alguém que tem um vento, uma tempestade terrível soprando contra a vida? Uma tempestade de angústias? Não é Deus quem te dá angústia. Não é Deus quem te dá ventos. Mas deixa eu lhe dizer, em meio aos ventos e tempestades da tua vida, Deus te sustentará e tu não serás destruído. O diabo pode levantar qualquer vento para soprar contra você e destruir você, mas Deus não permitirá, Ele vai proteger você contra os ventos que o diabo levanta para te destruir. Depois do vento, a Bíblia diz que vem um terremoto. Terremoto é algo assustador, é algo terrível. Terremoto, sabe o que terremoto faz? Terremoto destrói aquilo que você constrói durante toda a sua vida. Imagina que um pai de família constrói uma casa, um edifício, e vem um terremoto, em menos de um segundo, aquele terremoto, o abalo sísmico faz com que tudo que você construiu durante uma vida inteira seja destruído. Em uma ocasião eu trabalhei em um país, e a terra tinha dado uma balançadinha só. E eu estava com um amigo, ali aquele lugar de vez em quando dava uma tremida. E esse meu amigo disse assim, bem que podia dar um terremoto um pouco mais forte. E eu olhei para ele e disse, você está louco? Ele disse, olha ali, ó, se houver abalo sísmico, venha para cá, abrigo. De que adianta um abrigo no meio de um terremoto? Se tudo cair em cima do abrigo, você não vai conseguir sair dele. Ah, mas ele pode ter água por um tempo, mas você não vai conseguir sair. Terremoto é algo terrível, terremoto destrói todas as construções que alguém construiu durante 30, 40, 50 anos. Terremoto desestabiliza. Terremoto, sabe o que ele faz? Terremoto, ele causa medo. A planta dos pés de alguém que está em terremoto é uma planta de pé insegura. Terremoto destrói o que você construiu durante toda a sua vida. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que está sendo abalado por um terremoto causado por Satanás? Deus não estava naquele terremoto. Se Deus não estava naquele terremoto, quem estava? O inimigo. Não é Deus quem te dá terremotos. Não é Deus quem traz as destruições de alguém que construiu tudo em sua vida. Mas deixa eu lhe dizer, quem te sustentou em meio aos terremotos que você já enfrentou? Não é Deus quem te dá terremoto, mas Ele te sustenta, Ele te estabiliza em meio a todas as angústias e todas as dificuldades que você tem. Apegue-se a Ele. Ele voltou a você e disse o que faz aqui. Sabe por que Ele faz a pergunta, o que faz aqui? Ele faz essa pergunta porque na verdade Ele quer ter você perto dEle. Ele queria ter Elias junto com Ele. E depois do terremoto, um fogo. Fogo. Você quer esvaziar um auditório? Grite fogo. E o auditório vai ser evacuado rapidamente. Eu estava em um lugar com um amigo que não compreendia a língua daquele país. E naquele dia era o teste de incêndio no prédio. Nós dormíamos no hotel no 25º andar mais ou menos. E naquele dia soou a sirene. E era apenas teste de incêndio. Ele já tinha anunciado teste de incêndio. E quando a sirene soou, aquele meu amigo saíram pelo alto-falante do prédio algumas palavras e ele não entendeu muito bem. Ele só entendeu que era fogo, mas ele não sabia que era apenas um teste do sistema de incêndio. E 25 andares ele desceu pela escada. E eu vi aquele cara correndo do quarto, descendo a escada. Eu peguei o elevador, desci e lá embaixo todo esbaforido. Eu perguntei, mas o que foi? Fogo, estão gritando fogo. Era apenas o teste de incêndio. Fogo. Fogo é algo terrível. Você já viu incêndio na casa de um vizinho, perto de onde você morou? Ou mora? A pessoa construiu tudo, comprou os móveis, comprou tudo, e de repente o incêndio veio e queimou tudo. Os bombeiros vêm, mas não conseguem dominar. Eu compreendi o poder do fogo quando trabalhei no Mato Grosso do Sul. Na época da seca, eu trabalhava naquele lugar, e havia uma pessoa que me dizia assim, pastor, cuide com o fogo. E eu não sabia o que era aquilo.
E ele dizia, o fogo pula de um lado da rodovia para o outro. E se o senhor estiver andando, eu trabalhava no Pantanal Sul-Mato-Grossense, fazendo séries de conferência. E uma noite aquele senhor me disse assim, pastor, se houver fogo, não atravesse. E eu não imaginava que era algo tão terrível. Fogo destrói. Fogo ameaça. Quando Elias saiu para fora da caverna, um fogo terrível, que destruía tudo, que queimava tudo. Mas Deus não estava no fogo. Quem estava? O inimigo. Será que o diabo colocou algum fogo para tentar destruir todos os sonhos da sua vida? Um fogo de preocupações? Um fogo de desespero? Um fogo que angustia o coração de alguém que lutou tanto para construir alguma coisa na sua vida, para vencer na vida? O fogo de um pai que se sente queimado pelas decepções na família de uma mãe. Fogo de um filho sentado nesse auditório aqui, e o diabo lançou um fogo que tirou toda a felicidade, porque você olhava para o seu pai e para a sua mãe e via que naquele casamento era o sonho da sua vida, e você viu que o diabo destruiu tudo. E talvez você está sentado dentro de uma igreja, ou então me assistindo por aqui, pela TV, e aí você está angustiado porque você viu tudo ser queimado por um fogo que não era de Deus. Não é Deus quem te dá o fogo, mas Ele vai te sustentar para que não seja destruído pelo poder de Satanás. A Bíblia conta a história de 3 amigos de Daniel. Eles viviam no reino da Babilônia, mais ou menos pelos anos 600 antes de Jesus Cristo. Eles viviam naquele lugar. Daniel tinha dado uma revelação ao rei, isso está no capítulo 2 do livro de Daniel. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, ele sonhou com uma hierarquia de metais em uma estátua, e essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés em ferro e barro. Quando você puder, leia o capítulo 2 de Daniel, você vai descobrir algo fantástico. Daniel descreve aquela hierarquia de metais, e ele disse assim, o teu reino, rei Nabucodonosor, é a cabeça de ouro, mas um dia vai acabar tudo isso. Só que Nabucodonosor era do tipo do cara orgulhoso. Sabe quem conhece o cara orgulhoso? Orgulhoso é uma desgraça, sabia? O orgulho não destrói só o orgulhoso, ele destrói também aqueles que estão ao lado do orgulhoso. Lembre disso, o orgulho não destrói só o orgulhoso. O orgulho destrói o orgulhoso e aqueles que estão ao seu lado. Nabucodonosor mandou escrever num cilindro de pedras. É um achado arqueológico de Ciro. E naquele cilindro de pedra, ele mandou escrever assim, o meu reino nunca passará, vai durar para sempre. E sabe o que Nabucodonosor fez? Como Daniel disse assim, a cabeça de ouro é o teu reino, mas virá um reino mais forte do que você, não financeiramente, mas em poder, e é prata, e vai destruir o teu reino. Nabucodonosor mandou escrever, meu reino não vai acabar. Mas ele não mandou só escrever, meu reino não vai acabar. Sabe o que ele fez? Ele mandou construir uma estátua toda de ouro, para desfazer aquela que ele tinha sonhado, que era uma profecia. Seres humanos sempre querem desfazer o que Deus faz. Seres humanos sempre querem tirar, talvez, aquilo que Deus disse para fazer assim, diz o homem. Já viu? Deus diz que é assim, e o homem diz que é assim. Então, seres humanos preferem o lado do homem, sabe por quê? Porque parece que o lado do homem é mais palpável, o do Deus é espiritual. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Na vida de fé, você não tem que ver para crer. Você tem que crer e você vai ver. Na vida humana, o homem quer ver para crer. Meninos, creia e você verá. Eu quero falar para a comunidade, é bom estar com vocês da comunidade, mas deixa eu dar um abraço nesses meninos e meninas aqui do colégio. Meninos, meninas, creiam e vocês vão ver. Creiam. Creiam e Deus vai fazer por vocês. Vai fazer com vocês. Creiam. Eu criei quando eu estava no colégio com 16 anos, 17 anos. E Deus me abençoou. Quando vocês olham para os professores, você vê o Wanderson fazendo essa música maravilhosa, tema. Eu me lembro quando ele era garoto lá no colégio e fazia essas músicas lá. E Deus provou na vida dele. Creia, Deus vai fazer. Se olha para alguém que venceu e você quer vencer, creia, Deus vai te fazer vencedor.
Você não está aqui por um acaso. Você não chegou nessa instituição por um acaso. Você chegou aqui porque Deus vai te fazer vencer. Creia, Ele vai te fazer vencer. Só que seres humanos às vezes querem crer no palpável. Na vida de salvação, querido amigo, irmão, amigo da comunidade, na vida de salvação você tem que crer para ver. Mas pastor, eu creio e não estou vendo nada. Você vai ver. Você vai ver algo que Deus vai fazer por você. Eu tenho certeza, Ele vai fazer por você, vai fazer por mim. Se a gente crer, Ele vai fazer. Ele prometeu e Ele não vai falhar. Mas Nabucodonosor fez o quê? Ele não cria. E ele construiu uma estátua de 36 metros de altura, toda de ouro. E aí ele chamou todo mundo. Sabe quem ele chamou? Ele chamou os VIPs. Você já viu como as pessoas gostam de andar com os VIPs? Parece que dá moral, né? É VIP. Chamou os VIPs. Chamou os governantes, os prefeitos, os vereadores. Chamou os VIPs. Chamou os artistas. Chamou todo mundo. E chamou toda a população também. Chamou o proletariado todo. Veio todo mundo. E havia um decreto. Sabe qual era o decreto? O decreto era que todos deveriam se ajoelhar diante daquela estátua. Por que se ajoelhar diante daquela estátua? Sabe por quê? Porque era para reverenciar e dizer que o reino de Nabucodonosor nunca ia passar. Ora, para que crer naquilo que é de fé? Vamos crer naquilo que existe, o reino de ouro. Seres humanos preferem crer naquilo que enxergam. Quando no campo da salvação você precisa aprender a crer naquilo que você não enxerga, mas é uma promessa que Deus vai fazer por você. Ele vai abençoar você, Ele vai fazer você vencer. Mas seres humanos querem palpar, querem tocar. E aquela estátua de ouro, imagine uma multidão. E havia uns garotos ali, 18, 20 anos, 3 amigos de Daniel. Daniel, por certo, estava na Arábia Saudita em uma missão. Ele não estava ali. O rei mandou ele em missão. E agora, quando a música tocasse, todos deveriam se ajoelhar. E quando a música tocou, sabe o que fez a multidão? Diante do rei, estátua de ouro, os VIPs estão todos aqui, todo mundo faz. Por que eu não vou fazer? Já viu essa expressão? Todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo gosta, todo mundo come, todo mundo bebe. Já viu? Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Já viu? Só eu não. Todo mundo faz. Por que eu não vou com todo mundo? Esse é o problema, ir com a massa. Você não tem que ir com a massa. Você tem que ir com aquilo que Deus diz para você. E agora imagine aquela galera toda, todo aquele povo. Quando a música tocou, todo mundo se ajoelhou. Mas 3 caras ficaram em pé. Talvez vestido com uma calça das melhores marcas. Aquela camiseta, aquela camisa das melhores. Eles estavam num lugar privilegiado. Eu acho que alguém deve ter batido na perna dos caras e dito assim: você é bobo, dá só uma baixadinha. Meio joelho, com uma perna só. Só meio joelho. Vai. Só um pouco. Só vocês. Deixa de ser bobo, todo mundo já baixou. A música está tocando ainda, baixa você também. Você já teve dessas propostas? Vai você também. Todo mundo faz. Mas sabe o que eles fizeram? Eles tinham um propósito. Eles criam no Senhor Deus. Mas havia uma ameaça. Quem não se abaixasse ia ser jogado dentro de uma fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida. É isso que o diabo faz. Ele só sabe aquecer para queimar a gente. Havia uma ameaça. Se não ajoelhar, vai pagar caro com a sua própria vida. E eles não ajoelharam. Por que eles não ajoelharam? Porque como você, eles acreditavam no Deus do céu. E a Bíblia diz que os soldados pegaram aqueles 3 homens e jogaram dentro da fornalha. E quando o rei olhou dentro da fornalha, quantos homens ele viu? 4. Os 3. Mas ele viu o Deus que está do seu lado agora. E nem um fio de cabelo deles queimou. Quando os soldados jogaram eles dentro da fornalha, a Bíblia Sagrada diz que os próprios soldados se queimaram e morreram queimados. Mas o rei olhou dentro da fornalha e a Bíblia diz que o rei viu 4 pessoas. 4. Ali estava Jesus Cristo com eles. O Jesus que esteve com Elias e não deixou o fogo satânico queimá-lo.
O Jesus que esteve com os 3 amigos de Daniel é o Jesus que eu quero apresentar para você, que está do teu lado, e Ele não permitirá que nada e nem ninguém queime o sonho da vida eterna no seu coração. Ele vai proteger você. Não é Deus quem dá vento, não é Deus quem dá terremoto, não é Deus quem dá fogo, mas Ele sustenta você em meio a todos os fogos, todos os ventos ou todos os terremotos que venham ser soprado, fogo que venha para queimar, terremoto que venha para destruir. Ele vai sustentar você, sabe por quê? Porque você é o Elias de Deus nos dias de hoje. Naquele dia, Elias se põe do lado de fora da caverna e sabe o que Deus diz para ele? Vem para fora. E agora vem um vento suave, soprado por Deus. Em meio a todas as angústias dele, aquele vento suave vem, e Elias descobre que ele precisa voltar para o caminho. Sabe por quê? Porque ele tem que voltar para o caminho para ungir Azael, rei sobre a Síria, a Nissim, a Jeú, e a ungir o seu próprio substituto. O profeta Eliseu queria ficar no seu lugar. E sabe para onde Elias foi? Depois de ungir essas pessoas, para o mesmo lugar onde você vai, depois de enfrentar tantas batalhas, tantos desertos, sabe para onde ele foi? A Bíblia Sagrada diz que Deus levou ele para o reino dos céus, num redemoinho, e Elias foi viver eternamente com o Senhor. Há um reino dos céus para você. Eu não sei quantos desertos, eu não sei em que caverna você tem que sair, de que caverna. Eu só sei lhe dizer que em meio às angústias, e quando o inimigo traz medo a você, quando ele traz angústia ao seu coração, ele traz a angústia, mas Deus traz a paz ao seu coração. E é na paz do Senhor que Ele vai levar você ao reino dos céus. Ele chama você, volta para o caminho. A grande questão não são as angústias, a grande questão é volta para o caminho, porque você foi chamado por Deus. E Ele vai te dar a paz. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu estava trabalhando na cidade de Piracicaba, aqui próximo. Eu estava trabalhando ali naquela cidade, pregando a palavra de Deus, levando muitas pessoas ao batismo. Deus me abençoou muito naquela cidade, no trabalho. Eu vejo alguns amigos de Piracicaba aqui e me volta o pensamento, a alegria de ter trabalhado naquela cidade. Ali naquele lugar, numa sexta-feira à noite, eu fui com o meu pessoal para trabalhar ali. Muitas pessoas seriam batizadas, e naquela sexta-feira à noite, quando eu fui, eu peguei meu telefone e liguei para o meu pai. Era uma sexta-feira, na hora do pôr do sol, mais ou menos. Liguei para o meu pai, e quando ele atendeu o telefone, eu me identifiquei, e ele disse: filho, só falta você aqui em casa. E eu disse: por quê, pai? Ele disse: todos os seus irmãos estão aqui. Eu nem vou dizer o nome de todos, porque são muitos, tá? Mas eles estão todos aqui. E aí ele disse assim: a mãe fez sopa daquela que todo mundo gosta, e a gente vai comer uma sopinha. Ela fez aquele pão, e agora não precisa ser comido com puff, pode comer com outras coisas. E aí eu disse: e como o senhor está? E ele me disse: eu estou em paz. Essa palavra do meu pai me traz muita alegria, especialmente hoje no dia dos pais. Você tem saudade do seu pai? Está longe dele? Hoje é o dia dos pais. E ele me disse: eu estou em paz. Aí eu disse para o meu pai assim: o que estão fazendo? Ele disse: olha, a gente cantou, leu a Bíblia, comemos agora um pouquinho, eles estão comendo ainda, e está todo mundo aqui em paz, está uma delícia. Aí ele disse uma frase: só faltou você. E eu disse: pai, que pena, eu gostaria de estar aí, mas eu estou pregando em Piracicaba. Esta semana eu acho que mais de 100 pessoas vão batizar aí, muitas pessoas. E hoje à noite eu dei um batismo. E meu pai disse assim: que Deus te abençoe, meu filho. E ali eu desliguei o telefone e fui trabalhar, batizar as pessoas. Sabe, batizar as pessoas é a coisa mais incrível na vida de um pastor. Não é pastor Jael, pastor Jetro, pastor Helbert e outros pastores que estão aqui entre nós. É incrível. É um privilégio maravilhoso. Mas deixa eu lhe dizer um pouquinho mais. Ser batizado é mais incrível ainda. E pastor Helbert, eu ficaria encantado nesta semana em poder fazer um batismo com você nesta semana, viu, pastor? Deve ter gente aqui que precisa ser batizado, e pode, pastor.
Batizar é incrível, viu? Eu estou aqui no colégio, estou pronto para me batizar. Batize no colégio, marque a sua vida. Pensa nisso. Eu falo mais outro dia. Naquele dia, eu fui batizar as pessoas. O culto foi muito bonito, muito gostoso. Sabe aquele momento especial? Depois de 1h30, mais ou menos, eu voltei ao carro. O pastor gosta de pregar um pouquinho mais comprido, né? E aí quando eu voltei ao carro, logo peguei o celular, liguei o celular. A primeira coisa que a gente faz, né? Celular. Cruz que a gente carrega, né? Celular. Liguei o celular. E quando liguei o celular, vi que tinham 27 chamadas da casa do meu pai. E aí eu olhei 27 chamadas, começou a acender ali as chamadas. Aí eu peguei e liguei imediatamente para a casa do meu pai. Eu sempre tive uma amizade muito grande com meu pai. Em uma das noites vou contar um fato muito interessante que aconteceu entre eu e ele. Sabe, o pai é demais, né? Meu pai com um bigodão grande, gostava de karatê, forte. E aí eu liguei, e a minha irmã atendeu o telefone e me contou o que vou lhe dizer. Ela disse assim: Celso, a gente comeu sopa, foi tudo muito gostoso, fizemos um culto, todo mundo em paz, e de repente, passado algumas horas, o pai estava cansado, ele foi dormir, deitou para dormir, e daqui a pouco ele me chamou: Maria Cristina, vem cá. E ela ouviu a voz, fui lá, cheguei lá no quarto, o pai disse: filha, abre o guarda-roupa, eu já estava deitado, pega aquele cobertor alaranjado, o mais grossinho, o mais gostoso, e coloca em cima do pai. O pai está passando muito frio, está muito frio, filha. Coloca o cobertor em cima do pai. E ela olhou para o pai assim e disse: pai, mas não está frio, está muito quente. Não, filha, está muito frio, me cobre. E ela obedeceu, cobriu ele. E quando ela cobriu o meu pai disse para ela assim: por que você apagou a luz? Não, pai, a luz está acesa. Não, está tudo escuro, filha, está tudo escuro, por que você apagou a luz? Naquele momento, ele entrou em coma, num derrame cerebral. Ele teve um derrame. E por isso tinha 27 ligações no meu celular. E aí, ela me disse assim: você tem que vir para casa, ele está em coma no hospital, vem ver ele. Sabe, hoje é dia dos pais. Meu pai sempre foi um cara, sabe, um amigo. Se eu sou o que sou, meu pai sempre um amigo. E aí eu disse para ela: mas eu não posso ir, eu tenho que pregar aqui em Piracicaba mais 8 noites. Cuida dele, como é que está? Está no hospital, está inconsciente, mas os médicos estão cuidando bem. E eu disse: cuida dele. E aí eu disse: daqui uns dias eu vou. Passou 1 dia, 2 dias, eu ligava: como é que está? Está sim, e iam me explicando. E eu: cuida aí, cuida, daqui a pouco eu vou. 5 dias, 6 dias, 7 dias. E a minha mãe me ligou e disse assim: só falta você vir, venha. E eu disse: mãe, tem mais um dia de trabalho. Depois desse dia de trabalho eu vou. 8 dias se passaram. E meu coração angustiado. E depois de 8 dias, eu peguei meu carro e saí de Piracicaba e corri para lá. E quando eu cheguei lá no hospital, eu vi meu pai deitado numa cama e ele estava com um pijama bonitinho, bem penteado. A única diferença, sabe qual era? É que ele estava sem bigode. Os médicos mandaram tirar o bigode dele para colocar um respirador na boca. Ele estava em coma. E aí eu fui do lado dele, passei a mão no rosto dele, beijei o rosto dele. Hoje de manhã meu filho é muito grande para a idade dele. Hoje meu filho me abraçou, ele me pega no colo já. Me beijou. E eu beijei meu pai. Beijar o pai é uma coisa maravilhosa. Ser pai e ser beijado pelo filho é melhor ainda. E aí eu beijei meu pai e disse para ele assim: pai, é o Celso, o teu pastor. Eu queria falar para ti que eu te amo muito. E eu disse para ele: mexe o olho, pisca o olho. Outro dia eu estive no hospital com a mãe de um amigo meu, e ela estava em coma. E ela me tinha como pastor dela, lá em Blumenau, Santa Catarina. E eu fui ao hospital e disse: Noêmia, é o pastor Celso, faz um sinal. E aí dos olhos dela correram 2 lágrimas, uma desse lado e outra desse, de emoção.
Mas naquele dia eu disse para o meu pai: pai, mexe um olho, mexe o dedo, como um sinal de que o Senhor está me ouvindo. Eu queria saber se o Senhor sente que eu estou aqui presente. E ele não mexeu nenhum dedo, nenhum olho, nada. E eu fiquei aquelas muitas horas ali com a minha irmã. Não tinha nenhum defeito. E eu disse para minha irmã: nenhuma cicatriz, nenhuma marca. Daí ela colocou a mão na cabeça e disse: o problema está aqui dentro, o coágulo. E ali fiquei com ele durante aquele tempo. Mas eu precisava voltar para Piracicaba. E depois daquele dia eu não tinha o que fazer, tinha que esperar os resultados médicos, a atuação dos médicos, para que depois pudesse estar com ele. E eu voltei com o meu carro embora. E o meu pensamento estava onde? Quando alguém que a gente ama está sofrendo, quem sofre? Quando alguém que a gente ama está passando um momento difícil, para quem é um momento difícil? Quando alguém que a gente ama está com um terremoto, um fogo, um vento, em quem sopra o vento quando a gente ama alguém? Sopra na gente também, não é? Balança os pés da gente, não é mesmo? Mexe com todas as nossas emoções, não é assim? E naquele dia eu voltava para casa. E quando eu estava chegando perto de São Paulo, o meu telefone celular tocou. E do outro lado da linha, o meu irmão disse assim: volta para casa, porque o pai acabou de morrer. Você nunca ouviu isso? Você beijou seu pai hoje? Você abraçou? Hoje eu li uma frase emocionada de um amigo que aos 14 anos perdeu seu pai. E a frase emocionada ele escreveu para mim com a foto do pai dele dizendo assim: faz 31 anos que o Senhor me deixou, mas o Senhor deixou comigo também a sua honestidade, o seu jeito de ser. Os pais desse meu amigo morreram num acidente. Eu não sei quanto vento, quanta angústia, quanta dor você vai ter. Mas eu sei que se você crer em Deus, se você souber quem é o teu Senhor, o Senhor da tua vida, o diabo pode soprar vento, mandar terremoto, ele pode mandar fogo, mas se Ele for o Senhor da sua vida, Ele vai levar você para o lugar onde levou Elias. E as últimas palavras que eu ouvi do meu pai foram: eu estou em paz. Hoje eu não abracei meu pai no Dia dos Pais. Hoje eu fui abraçado pelo meu filho, que já consegue me pegar no colo e me beijar. Pela minha filha de 7 anos. Mas eu não tive o privilégio de abraçar o meu pai, porque ele já morreu. Mas eu tenho o privilégio de dizer para você que as últimas palavras dele foram: eu estou em paz. Em paz. É isso que meu pai queria para mim. Paz. Sabe por quê? A autora adventista que encanta o meu coração, chamada Ellen White, ela diz que paz é a santidade de Deus. E é com a santidade de Deus que você vai ver Deus. Você vai ver Deus. Ah, vai. Eu tenho certeza. Quem é o Senhor para você? O Senhor é aquele que te dá paz em meio ao vento, em meio ao terremoto, em meio ao fogo. Hoje eu não abracei meu pai, mas me sinto abraçado com suas palavras: eu estou em paz. É isso que Deus quer dar para você. A paz do perdão. Sara, canta para nós. A paz que Deus quer dar para você está no perdão. O perdão que Ele quer estender a você e a mim. Nessa noite você poderia tomar uma decisão na sua vida.
Eu vou chamar você a partir de hoje, todas as noites, para a gente orar junto, para você tomar decisões na sua vida. Todas as noites eu quero terminar o culto aqui embaixo, orando com você. Mas eu quero desafiar você a sair lá de cima e dizer: Deus, eu aceito viver em paz contigo aqui nessa terra. Recebe a minha vida, abençoa o meu lar, a minha família, abençoa o meu pai, que ainda está vivo. Você não gostaria de pedir isso para Deus nessa noite? Então escuta essa música linda que a Sara vai cantar agora. E com todas as emoções do seu coração, com toda a razão do seu ser, levanta onde você está, dá um passo, vem aqui pertinho, vamos orar junto. Alguns ficam preocupados: mas pastor, se eu levantar, o que vão dizer? Não interessa. Diante do seu computador, onde você está assistindo a TV Viva 7, aqui do NASP Hortolândia, levante diante do seu computador e diga: Deus, eu quero viver essa paz, eu quero viver ao teu lado. Escuta a música que ela vai cantar. Alguém tem coragem de levantar e vir aqui para orar junto comigo? Sai de onde você está, vem cá, dá um passo. Quem é o primeiro? Diz: Deus, eu estou aqui. Ouve, Senhor, Ele vai ouvir a tua prece. a minha Sai, prece. vem nos teus passos. Eu quero Caminha. aqui Levanta. te pedir Ele vai ouvir a tua prece. Vamos orar junto. teu favor. Ele vai abençoar você. Alguém que Isso, padece, encha os corredores, mas dê um passo. que não merece. Sai de onde você está dizendo: Deus, eu estou aqui, me mas ajuda. quer Eu te aceito. perdão. Ele vai perdoar e te aceitar. Pois me perdoa, Vem com o seu amigo. Vem com a sua família. perdoa, Senhor. Chega mais perto para os outros Te chegarem também. peço com Levanta você diante do seu computador. Deste tua vida morrendo na Ainda que você esteja no último banco, dá um eu passo. Vai ser bom para você, para o seu coração. ser teu, Vem no meu corredor da igreja como se você viesse diante do altar do Senhor. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Eu quero ser teu, meu Jesus. Fica bem pertinho de quem você gosta muito aí na escola.
Vamos combinar uma coisa? Todo dia eu quero orar com vocês. É bom dar um passo, sabia? Isso ajuda o nosso coração. Há pessoas que pensam que não muda nada se não der um passo. Muda sim, muda lá dentro. Faz bem. E essa semana Deus vai nos abençoar muito. Eu creio nisso. Você crê? Creia. Vamos orar? Fecha teus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder estar aqui junto de Ti. Sentir o Teu poder em nossa vida, Senhor. A gente é pecador. A gente tem tanto defeito. Mas obrigado porque Tu volta para nós e diz assim: come o pão, bebe a água. Tu vem na porta das nossas cavernas escuras e diz assim: o que está fazendo aí? E Tu nos chama para sair. Tu não olha para os nossos defeitos e furos que damos em nossa vida, mas Tu olha para aquilo que Tu pode fazer se a gente acreditar em Ti. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos, Tu és o nosso Deus. Pai, um dia a gente quer viver contigo eternamente. Mas enquanto a gente viver nessa terra, Senhor Deus, a gente também quer Te pedir que Tu venha estar conosco. Fortalece a nossa fé, ajuda a gente. Talvez tenha um menino, uma menina, um homem, uma mulher com uma angústia no coração, Senhor Deus. Mostra a ele que Tu vai dar essa vitória. Alguém deve estar orando pelo pai, pela mãe, por alguém muito especial. Fortalece a fé, Senhor Deus, de cada um desses, dando a eles a recompensa de que estão sendo ouvidos por Ti. Eles estão abraçados aqui, Senhor, num gesto para dizer a Ti: abraça-os em nome de Jesus, Senhor. E ao sairmos daqui, Pai, leva-nos na Tua paz, que é a Tua santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Posso fazer uma perguntinha só para você? Foi bom para você? Manda um WhatsApp para alguém assistir a TV7 amanhã. E chama alguém para vir assistir aqui amanhã. Amanhã eu tenho uma história fantástica para contar. Deus abençoe. Um abraço do pastor a todos. TV7, Deus te abençoe, até amanhã. Deus abençoe a todos. Vamos em paz. Vai com Deus.